Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a nossa vida em mais esse dia, mais essa quinta-feira. Estamos aí celebrando ao Senhor, estudando a sua palavra em mais essa quinta-feira. Infelizmente, nesse sistema ainda de isolamento, ainda não foi liberado para as igrejas se reunirem. Houve um movimento das prefeituras aqui da nossa região, Jaboticabal, Sertãozinho, em liberar parte do comércio para funcionamento, com alguns termos, os irmãos devem ter visto isto. Mas igreja e aglomeração, festa, ainda não há uma direção, uma liberação para isso. Enquanto isso não acontece, vamos transmitindo nossos estudos com a graça e com a misericórdia do Senhor nosso Deus aos amados irmãos. Estou começando hoje, e já vou explicar isso, um novo período de estudos nas nossas quintas-feiras. Terminamos Efésios na semana passada, falamos do último capítulo, um livro que, graças a Deus, conseguimos colocar para os irmãos, versículo por versículo, assunto por assunto, para que nós possamos, assim, crescer na graça de Cristo Jesus. Quero também desafiá-lo agora a acompanhar esse novo período de estudos. Ele vai tratar de problemas da nossa vida. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre tudo isso que nós estamos vivendo também, que é a questão do sofrimento, as lutas. Se não estamos enfrentando alguns específicos, talvez venhamos enfrentar algum sofrimento específico, seja ele qual for. E quero, antes de orar por você, enquanto isso os irmãos vão chegando às salas, né, ao conteúdo do YouTube, do Facebook, qualquer que seja, eu quero transmitir aos irmãos uma música, passar do Estênio Márcios, que é o tapeceiro, e vem falar um pouco sobre essa questão de que aquele que está fazendo, ele tem uma ideia do todo. Nós não temos uma ideia do todo. Nós estamos em processo de formação, e aí nós não conseguimos entender a beleza da vida como um todo e nem da história. Por isso nós dependemos do Senhor. Então vamos ouvir essa música com a boa graça do Senhor Jesus. Eu acho que ela não tem transcrição da letra, então você vai prestar bastante atenção na música cantada pelo Estênio. Ouçamos a música, depois vamos orar.
Amém. Amém. Depois de ouvir essa bela música, quero orar pelos irmãos por esse dia, por esse momento em que vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento de crescimento e edificação da tua igreja. Nos dê direção, nos dê, ó Pai, sobretudo a unção do alto para entendermos e compreendermos a sua boa palavra. Ó Deus amado, continue a cuidar do seu povo nesse período de isolamento, de pessoas que não estão podendo sair de suas casas por prevenção, e aqueles que saem, que o Senhor Pai esteja cuidando para que, sobretudo, haja fortalecimento, ó Pai, espiritual, emocional, das famílias, Senhor Deus. Cuida de nós, ó Pai, é o que rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero abrir com vocês um texto que é um texto muito conhecido e vai servir para a nossa meditação nessa noite, que é o texto de João, capítulo de número 16, verso 33. A partir desse texto, nós vamos traçar um pouco dos nossos estudos e objetivos no decorrer desses dias, dessas quintas-feiras, que é aprendendo a lidar com o sofrimento, aprendendo a lidar com as lutas. E hoje, em especial, nós vamos ver um pouco sobre a questão do sofrimento. Lembrando do nosso limite de tempo, então hoje eu vou passar algumas coisas para os irmãos, vou caminhar com os irmãos naquilo que foi preparado e não vamos abordar todos os assuntos. Um deles, por exemplo, que eu talvez não consiga abordar hoje, é a questão do mal, que a gente vai deixar para uma outra ocasião, e vamos tentar caminhar justamente com aquilo que nós queremos apresentar aos irmãos. O que diz João 16:33? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos, ninguém gosta de sofrer, isso é fato. E a igreja, a religião, de uma certa forma, ela tem sido usada por muitos como um lenitivo, como uma forma de amenizar esse sofrimento que é causado ao ser humano, que é causado à raça humana. E, infelizmente, por conta do sofrimento, cresce também um tipo de pregação nas igrejas evangélicas de autoajuda, mais parecendo uma sessão de motivação pessoal, uma sessão motivacional, e não de fato uma atitude bíblica de transformação pessoal do cristão, que é soldado de Cristo, que vive para Cristo e que tem que ser preparado para enfrentar as aflições. O que nós temos visto é que hoje os cristãos, de uma forma muito geral, sem especificar X ou Y, estão infelizmente mais atrás de alguém que resolva o problema por eles e para eles, do que de fato preparar-se para essa luta ao qual nós fomos chamados a lutar. E por isso temos criado então atitudes antibíblicas com relação ao sofrimento, com relação às adversidades. A ideia, inclusive, é que muitos passam por aí, é que o cristão, o crente, ele não pode passar por problema, ele não pode passar por dificuldade, ele não pode ser alguém que passe por problemas, porque é como se fosse um sinal de maldição sobre a vida dele. Como se faltasse fé, como se faltasse compromisso, como se faltasse, digamos assim, uma fidelidade a ponto de Deus ver o quanto ele é fiel, e porque ele é fiel, Deus vai suprir toda a sua necessidade, toda a sua angústia, e vai livrá-lo de todo o sofrimento. E aqui o que nós vemos em João é justamente o contrário. O Senhor Jesus dizendo o seguinte: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo passa por aflições ultimamente. A Bolsa de Valores passa por aflições. Basta uma notícia do Congresso que a Bolsa se aflige, né? O dólar sobe, a Bolsa cai, e sai fofoca, sai fake news por aí afora. Então o mundo passa por grandes aflições. O mundo que nós vivemos vive a aflição
do coronavírus, do Covid-19. O mundo que nós vivemos passa as aflições de pessoas que morrem em acidente de trânsito. Nós tivemos, infelizmente, em nossa região, um acidente trágico com 7 jovens, com idade de 15 a 30 anos, que em um acidente todos foram ceifados, né? Então, nós passamos por aflições. As famílias desses jovens, né, crianças também ali envolvidas, devem estar sofrendo muito em seus corações. O sofrimento ele é real, ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. E infelizmente é muito triste ver pessoas tentando negar a realidade do sofrimento. O sofrimento ele é real. Por exemplo, nós vamos ver algumas questões hoje, e uma das perguntas é: por que o homem sofre? É lógico que o sofrimento para o cristão, aquele que já conhece a palavra de Deus, tem uma doutrina reformada por trás de toda a teologia, ele sabe que, em resumo, o sofrimento é causado por causa da queda, ao qual, segundo a doutrina da queda, o homem é sofredor porque ele fez algo que não deveria ter feito. É lógico que nós temos aí a questão da soberania de Deus, mas a questão é que o homem sofre por causa da queda, ele sofre as consequências da queda. E mais do que isso, não só sofremos por causa da consequência da queda, mas eu quero trazer para os irmãos algumas ideias, como por exemplo, nós sofremos hoje porque nós somos cristãos, identificação com Cristo. Um texto lá de João 15 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, e o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Não vou entrar no detalhe, né, mas a eleição mostra-se em vários textos, e aqui também está se mostrando. Dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Por que é que o mundo nos odeia, segundo Cristo Jesus? Porque nós não somos do mundo. Nós não estamos mais identificados com princípios e valores desse mundo. Então o cristão ele pode sofrer numa sociedade decaída, que é o mundo que aqui João retrata, que Jesus coloca, revoltada contra Deus, sob o comando de Satanás, que odeia e persegue a igreja de Cristo, odeia e persegue seus discípulos, e isso nós vimos no texto de Efésios, já que ele perdeu o seu posto de acusador, já que ele perdeu o seu posto de apontar o dedo para nós, porque nós de fato somos pecadores, mas agora Cristo cancelou todo o escrito, Cristo pagou toda a dívida, Cristo nos resgatou das trevas. Então, como ele não tem mais como nos acusar diante do Pai, ele desceu e veio para atacar a igreja, veio para nos atacar, veio para atacar a mim, atacar a você, e sob o comando de Satanás, nós que somos de Cristo já somos alvos do ataque do diabo, do ataque do mundo, porque o mundo nos odeia. O mundo aqui, meus irmãos, não é uma pessoa específica, é o sistema, é a sociedade decaída, é a instituição decaída que nós vivemos hoje, ao qual o mundo de fato nos odeia profundamente, e por isso nós precisamos de Cristo Jesus. Um texto aqui em Mateus, e você vai ver, aliás, não em Mateus, mas em João 15, 20, fala assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, Cristo falando, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A ideia é que o Senhor ele está dizendo: olha, se me perseguiram, vão perseguir vocês, mas também tem uma recompensa. Se eles guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra, guardarão a vossa pregação, guardarão o vosso ensino. É essa a ideia também, que nós, apesar de passarmos por aflições, passarmos por problemas, ainda assim teremos pessoas que guardarão o ensino da palavra de Deus ao nosso coração. Meus irmãos, nós seremos perseguidos por causa de Cristo. O diabo nos odeia, o mundo como sistema nos odeia.
nós não seremos diferentes de Cristo e por isso poderemos passar por várias provações, por vários sofrimentos. Óbvio que, apesar do mundo em que vivemos, o Brasil ele ainda é muito tranquilo com relação à perseguição religiosa. Mas tem muito missionário que sabe o que é sofrer por causa de Cristo. Sofre perseguições familiares, sofre perseguições em suas casas, não consegue um bom trabalho em alguns países, aliás, às vezes nem consegue um trabalho. O seu sustento, agora com toda essa reviravolta cambião, tem sido cortado, tem sido, às vezes, levado com muita dificuldade. E a questão é que eles estão sofrendo, sim, perseguições por causa do nome de Cristo. Os irmãos acham que todo esse sistema cambial, todo esse sistema de empobrecimento das igrejas é só um problema de um vírus. É também uma oportunidade do diabo para poder atacar a igreja, atacar a obra missionária, atacar o sustento dos missionários, atacar o sustento das igrejas, atacar a igreja de uma forma geral. Por quê? Só porque nós já somos seguidores de Cristo Jesus. Outro texto também interessante, Mateus 5, 10 a 12, ele fala assim, ó, bem-aventurados, felizes, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que o texto de Mateus nos fala? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal seja contra vós. A ideia é que nós passaremos por perseguições, nós passaremos por problemas, nós passaremos por dificuldades, porque nós somos identificados com Cristo Jesus. Nós somos identificados com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor, aquele que nos deu vida. E por causa disso nós seremos, de fato, e sofreremos perseguições das mais diversas. Temos também uma outra questão bem interessante, que é uma questão de desobediência. Por natureza nós somos pecadores e por natureza nós desobedecemos a Cristo. E aqui tem a relação paralela. Nós não somos filhos perfeitos. Nós vivemos sempre em desobediência à vontade do nosso Pai. Nós não somos filhos perfeitos. Infelizmente nós pecamos contra o nosso Pai. E aí tem a questão, e por causa dessa desobediência, Deus ele também nos disciplina, Ele nos corrige, com adversidade, com provações, com o propósito de sermos mais perfeitos. Deus tem um propósito na sua provação, na sua disciplina, na sua correção. Então por que é que nós às vezes sofremos? Porque somos desobedientes. Nós somos filhos imperfeitos. O Senhor diz o que devemos fazer e às vezes não fazemos. O Senhor dá uma ordem para nós e às vezes nós não cumprimos. O Senhor nos mostra o que devemos fazer e muitas vezes não fazemos. Ou seja, nós somos filhos imperfeitos ao qual um pai vai nos corrigir e vai nos disciplinar. Isso é visto no texto de Hebreus, que o Senhor corrige a quem Ele ama e vai açoitar a todo filho a quem Ele recebe. E o versículo 10 ele fala, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos nossos pais, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Perceba que, apesar de sermos desobedientes, o Senhor corrige a quem Ele ama. E açoita, que é no sentido de, às vezes, bater mesmo, de corrigir mesmo, a todo filho a quem Ele recebe. O Senhor nos corrige, o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. Versículo 10 fala dos pais. Eles nos corrigiam. Aqui a ideia é que os nossos pais talvez já não estejam mais próximos a nós. E a correção é porque era o que melhor lhes parecia naquele momento.
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É o que diz Hebreus, capítulo 12. Nós precisamos entender que somos e, infelizmente, passamos pela desobediência. E aí nós precisamos entender como o C.S. Lewis coloca, e aqui na igreja nossa nós temos alguns irmãos que gostam bastante de C.S. Lewis, né? E C.S. Lewis ele fala, o amor pode causar sofrimento ao seu objeto, mas apenas na suposição de que esse objeto precisa ser alterado a fim de tornar-se inteiramente digno de ser amado. Percebam que a ideia é que C.S. Lewis coloca que esse objeto, no caso nós, podemos sofrer, porque o autor desse sofrimento, na verdade, quer nos tornar tão perfeitos a ponto de sermos dignos de ser amado. É lógico que nunca seremos dignos desse amor eterno de Deus, porque nós somos imperfeitos. Mas a ideia dele é interessante. A ideia dele é que o Senhor vai nos corrigir para que nós possamos ser pelo menos alguém digno desse amor. Nós não somos dignos, essa que é a contradição. Não somos dignos, mas mesmo assim Ele nos ama. Que Deus nos ajude nesse período a não deixar de demonstrar amor por Ele nessas grandes situações. Outra questão importante que nós vamos analisar é o plano de Deus. Os verdadeiros cristãos, eles devem esperar o sofrimento como parte do plano soberano de Deus, que decide permitir que vários cristãos sofram em diferentes circunstâncias e com resultados diversos. Os cristãos, eles vão sofrer em algum momento de suas vidas. Faz parte do plano de Deus e Deus permite com que isso aconteça, para que nós aprendamos sobre as diferentes circunstâncias, os resultados diversos da nossa vida. A gente vai perceber também que nesse plano nós temos ali em Isaías 45, versículo 7, um versículo que é muito intrigante, né? E ele diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu tive que fazer uma pausa estratégica aqui rápida, para fazer o pit stop das pilhas. É igual Fórmula 1, você dá o pit stop do pneu, aqui o pit stop é da pilha. Mas voltando aqui, Isaías ele traz um problema sério para nós, que nós não vamos conseguir resolver, que é a questão do próprio sofrimento e o mal, o qual ele coloca aqui de forma clara e evidente que o Senhor ele forma a luz e cria as trevas, eu faço paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Essa ideia da soberania de Deus acima de todas as coisas, para nós é muito difícil e não tem uma resposta simples para poder tratar dessa questão do mal, por exemplo. Aliás, tem algumas perguntas, né, que muita gente faz. Se Deus é bom, se Ele sabe todas as coisas, por que Ele permite que haja o mal no mundo? Por que Ele permite sofrimento? Por que Ele permite bebês morrerem, crianças serem assassinadas, né? Por que Ele permite um vírus como esse? E esse é um problema antigo. Tanto que ele é colocado contra os cristãos por muitas pessoas, principalmente aqueles que têm uma linha mais evolucionista, ateísta, né? Os ateus, eles vão sempre nos questionar sobre a nossa convivência com Deus. Eles vão falar, por exemplo, assim, você crê num Deus da Bíblia, que é bom, que tudo pode, mas como que você explica tanta miséria, tanta maldade, ou como está na moda, né? Por que que Deus permite essa pandemia do coronavírus atuando, agindo nessa circunstância que nós estamos vivendo? O argumento geralmente é o mesmo, eles não mudam. E o problema não é fácil de se resolver, um problema difícil. Tem muitos pastores, muitos teólogos tentando explicar essa questão do mal.
Mas a questão do mal é um problema que é para todo mundo. Outros tentam explicar também, não é só teólogo que tenta explicar a questão do mal. Porque não é só quem crê num Deus que é bom e onipotente que tem esse problema. Outras pessoas têm esse problema para resolver também. Agora, o difícil é explicar o problema do mal para quem não crê em Deus. Um Deus soberano, um Deus onipotente, e aí é difícil. Por exemplo, você pega algumas religiões como monistas, como o budismo, que acreditam que o sofrimento ou o mal é uma ilusão. E é complicado, porque o problema dessa concepção budista, em que o mal é uma simples ilusão, traz uma série de consequências e dúvidas para nós, inclusive. Porque se o budismo, por exemplo, trata do sofrimento como uma ilusão, como que ele vai, então, consolar ou ter empatia pelo próximo, por exemplo? Ou seja, a ideia é que se é uma ilusão, então você não precisa se identificar com o seu próximo, não precisa ter empatia com o seu próximo. Você não reconhece a realidade do sofrimento nessa pessoa. Pois no conceito que nós ouvimos agora, o sofrimento é ilusório, ele é irreal. Então você menospreza, de certa forma, em última instância, a dor do próximo. Por isso que as pessoas monistas que acreditam nisso, elas não se sensibilizam muito com o sofrimento do outro. Elas não se sensibilizam muito com a dor do outro, com a perda do outro. Eles até sentem alguma coisa, mas eles, isso aí é ilusão, isso é ilusório, sofrer, isso aí é tudo criado pela nossa própria cabeça. É igual chegar num velório de alguém que o câncer, infarto, doença, coronavírus, né? E chegar para a pessoa, não se preocupe, esse sofrimento é uma ilusão. Não é uma ilusão, a pessoa está sofrendo. Aliás, é no mínimo uma falta de caridade, de amor, de falta de respeito ao semelhante que está sofrendo. Ele está sofrendo sim. Em certa medida, eu diria que nós estamos vivendo um pouco disso até entre os cristãos. Pessoas que desprezam o sofrimento de outros, de mães, de filhos, esposo, esposa, que perdem seus entes queridos, mas não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma empatia com aquelas pessoas que estão sofrendo. Percebam que a negação do sofrimento é antibíblico. Até porque o próprio Deus mandou o seu Filho para sofrer dores, para sofrer mentira, acusação, por causa do nosso pecado. A vitória sobre o mal custou o sofrimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se o sofrimento de Cristo não for real, tudo que cremos é falso. Mas não somente o sofrimento é verdadeiro e não é ilusão, como ele de fato acontece e existe em nossa vida. Então essa é uma ideia que nós podemos pegar e ter sobre essa questão do texto de Isaías, sobre a questão do sofrimento. Deus é soberano, Deus é majestoso, Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas. E é por isso que nós confiamos nele e sabemos que até mesmo algumas coisas difíceis que trazem sofrimento a nós, fazem parte também do plano de Deus para a nossa vida. Mesmo que nós não entendamos, como nós ouvimos a música do Tapeceiro, a gente não entende, mas é repleto de cores e vidas, ao qual nós não conseguimos entender. 1 Pedro 4 fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. É lógico que essa primeira parte aqui é muito interessante, porque aqui Pedro está dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Aqui Pedro está falando das perseguições, dos problemas, das lutas, dificuldade. E ele está dizendo: gente, isso é normal. O sofrimento é normal. A luta é normal, infelizmente. As aflições dessa vida são normais, infelizmente. Porque elas estão para nos provar. Elas estão para nos mostrar que um dia estaremos jubilosos, alegres com Cristo Jesus por toda a
eternidade. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da nossa vida e nós estaremos com Ele. Outra questão aqui, Romanos 8, 28, fala assim: no entanto, nós sabemos que de todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, até aqui nós vimos que há sofrimento, nós vimos que há luta, pode ser por causa da nossa desobediência, pode ser simplesmente porque nós somos cristãos, da nossa identificação com Cristo, pode ser inclusive um plano de Deus. Então o sofrimento, meus irmãos, ele pode se enquadrar em várias vertentes. O coronavírus, eu não fico tentando dar todas as respostas, mas com certeza passa por isso. Pelo menos dois aspectos: a desobediência da raça humana contra Deus e também é plano de Deus exercer juízo, fogo, para que nós possamos compreender quem Ele é e como é importante adorá-lo. Aliás, é uma boa lição para nós valorizarmos a comunhão com os irmãos, valorizarmos a igreja, valorizarmos o povo de Deus. Porque sem a referência do povo de Deus nesse mundo, o mundo estará ainda mais perdido. A igreja é essencial, é importante. É lógico que oro e quero que voltemos logo à comunhão. Mas, obviamente, enquanto não se acha um tratamento para esse juízo divino sobre a terra, nós teremos que tomar algumas precauções e orar a Deus para que não soframos juízo e correção de Deus na nossa própria casa, na nossa própria igreja, e que possamos nos manter atentos e vigilantes ao projeto e plano de Deus na nossa vida. E aí vem a questão, na segunda parte: como que nós podemos lidar com o sofrimento? Porque o texto fala que no mundo nós passaremos por aflição. Alguns fatos, que isso não vai mudar. Enquanto nós vivermos esse mundo, estamos vulneráveis às aflições. Viver é enfrentar dificuldade e resolver problema. Meus irmãos, não tem como mudar isso. Enquanto vivermos esse mundo, nós enfrentaremos problema. Enquanto vivermos esse mundo, estaremos vulneráveis. Enquanto vivermos esse mundo, nós temos dificuldade e vivemos para resolver problema, resolver pepino, resolver, como o pessoal fala na gíria, a treta. Qual que é a treta da semana? A gente vai ter problema sempre, não tem jeito. Segundo, assim como a vida passa e o mundo passa, também as aflições são passageiras. Nós passamos, nós não ficamos nas aflições. Perceba que o texto fala: no mundo passais, nós passamos. O texto não está dizendo: no mundo ficais em aflições. Nós não vamos ficar sempre em aflição. Vai chegar um tempo que nós não teremos mais aflição, meus irmãos. Isso é bênção de Deus. Nós estaremos no céu com o Senhor e não vai ter mais aflição. Mas enquanto estivermos aqui, nós passamos por aflições. Terceiro, as aflições nos abatem. São de diversas quantidade, origem e natureza. Nunca é igual. Às vezes alguns vão ter uma quantidade maior de aflição. O cara bateu o carro, quebrou o portão, estragou a televisão, quebrou o liquidificador, queimou a máquina. O outro, às vezes, só queimou a televisão. Um raio, às vezes pode fazer isso, né? Às vezes um raio queima várias coisas eletrônicas em sua casa, o outro não queima nada. Às vezes nós estamos com um problema de saúde, mas às vezes nós estamos com 3, 4 problemas de saúde. A gente não sabe, às vezes, a quantidade, a origem, também não sabemos de onde vem, não sabemos a sua natureza, se ela é disciplinar, se ela é corretiva, se ela é instrutiva. Não sei qual que vai ser a natureza do sofrimento. A questão é que as aflições, elas vêm assim de vários lugares, de vários frontes. Não é de um lugar só, não é de uma vez com pequena ou grande quantidade. A gente não sabe, a gente só sabe que cada coisa acontece ao seu tempo, de acordo com a vontade do nosso Deus. E outra coisa importante que nós devemos perguntar é como que nós devemos reagir a tudo isso.
reagir ao sofrimento, reagir à tribulação, reagir às coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. Como que nós podemos lidar com tudo isso? E aí vamos, primeiro, determinar, avaliar o sofrimento. Isso aqui agora já é mais questão prática, né? Temos que pedir a Deus discernimento para entender o propósito e o motivo desse sofrimento. E essa questão de entender o motivo, o propósito, nos leva a algumas perguntas, como por exemplo, esse sofrimento é porque estamos obedecendo ou porque estamos desobedecendo? Você está sofrendo por quê? Porque você é obediente ou porque você está sendo desobediente? Às vezes você está sendo desobediente. E Deus está mandando uma provação na sua vida, mandando um sofrimento para que você aprenda que Ele é Deus. Às vezes você é obediente. E porque você é obediente, Deus está também provendo sobre a sua vida uma aflição para que você continue obedecendo a Ele ainda mais. Não é só igual quando tudo está bem, como Jó. Quando tudo está bem, o diabo vem e fala assim, olha, ele está bem e ama o Senhor porque ele está bem. Manda um sofrimento lá para ele, para você ver. E Deus às vezes permite esse sofrimento para que nós possamos aprender. Nós podemos também, a questão, entender que o sofrimento, ao avaliá-lo, tem nos ajudado a nos aproximar de Deus. Sofrimento, meus irmãos, ou ele vai fazer com que o cristão se quebrante, se aproxime de Deus, nesse período, por exemplo, da pandemia, do coronavírus, ou tem muito cristão também revoltado com Deus, bravo com Deus, e que vai se afastar de Deus. E tem muito ímpio que nesse período de sofrimento, ele pode se aproximar de Deus. Olha que bênção. O ímpio, ele pode perceber que a vida dele é curta, que a vida dele é como um nevoeiro, é como névoa, é como flor que hoje de manhã está bonita e à tarde está seca e depois ela é queimada. E ele pode se arrepender dos seus pecados e caminhar com o Senhor. Mas também o contrário é verdadeiro. Tem muito ímpio que vai blasfemar contra Deus, vai brigar com Deus, vai desfazer de Deus porque não acredita nessa questão. Então, a questão é: o sofrimento tem ajudado você a se aproximar de Deus ou não? Então, 1 Pedro fala assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outro. É interessante, né, que esse negócio de intrometido é um problema. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, o sofrimento serve para você avaliar. E ele cita 4 coisas, né? Aqui no caso, assassino, ladrão, malfeitor, se intromete. É lógico que a Bíblia tem muito mais exemplo de coisas que podem nos fazer sofrer. Desvio de conduta sexual, desvio de caráter, mentiras, infidelidade, roubar a Deus. Então tem várias coisas que podem nos trazer sofrimento. É só para você avaliar, para você ver. É só um exemplo para você cuidar. Segunda coisa, não estranha o sofrimento. Pedro ele fala assim, olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Meus irmãos, a pandemia, guerra, não é algo extraordinário. Oh, está acontecendo isso. Meus irmãos, infelizmente, já havia sido dito pelo Senhor que tudo isso aconteceria. Problemas que nós teremos talvez em consequência disso, ainda vamos ter. Não sabemos como lidar com tudo isso, mas sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas. Não é razoável, Paulo fala a Timóteo, estranhar o sofrimento na vida do cristão, pois todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ter o quê? Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter luta. Paulo ele fala isso. Não adianta a gente estranhar o sofrimento, porque quem quer viver piedosamente vai ter dificuldade. Ou seja, o nosso sofrimento ele não deve ser estranho, ele faz parte da vida cristã. Mateus 16, 24 a 26 fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? A questão, meus irmãos, é que o sofrimento, a luta, as dificuldades nos levam para perto de Cristo.
E nós temos que tomar essa cruz, como se diz, né? Negar a nossa própria vida e seguir a Cristo. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Mas ainda precisamos buscar a paz em Cristo, apesar de toda a situação. Lá nós vamos ver que essa paz é a tranquilidade espiritual para enfrentar a batalha da vida. E essa paz ela é íntima, ela é pessoal, ela é necessária. Nós vamos ver Filipenses que diz assim: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. João 16 fala assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O próprio Jesus já disse lá em João: para que tenhais paz em mim, a paz que excede. Apesar do sofrimento, meu querido, busque paz. Não fique neurótico, não fique totalmente depressivo, angustiado, sem saber o que fazer. Confie no Senhor nesse período. Busque paz de Cristo. Tenha bom ânimo. Não se deixe esmorecer. Não venha perder a coragem. Não desanime. O Senhor fala: tende bom ânimo. Josué, ele recebeu essa mensagem do Senhor e Deus disse para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Meu querido, problema todos nós vamos ter. Não podemos jogar toalha, não podemos desanimar, não podemos deixar de fazer a obra do Senhor de todo o coração. Uma razão teológica para que a gente tenha ânimo. 1 João fala que Cristo venceu o mundo e Ele nos transmite a sua vitória pela fé. Jesus venceu o mundo e Ele transmite a mim e a você vitória pela fé em Cristo Jesus. 1 João 5,4 fala assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós podemos vencer, nós podemos ter bom ânimo, nós podemos acreditar que Cristo já venceu e nos dará essa vitória. Uma razão escatológica é que Romanos, lá em Paulo, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente, de hoje, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, no futuro, por causa de Cristo Jesus. Nós teremos a glória, nós teremos a manifestação do poder de Deus e nós desfrutaremos dessa manifestação. Então nós podemos ter ânimo, porque mesmo no presente tempo, passando por aflição, o Senhor venceu. Tem de bom ânimo. Escatologicamente, pensando no futuro, por Ele ter vencido, nós seremos transmissores da glória de Cristo Jesus. Concluindo, nós vamos ver que Jó ele fala o seguinte: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como flor e ele murcha. A nossa vida é muito curta. Nós precisamos aproveitá-la melhor na presença do Senhor. Quero apresentar para os irmãos a ideia de um livro do John MacArthur Jr., que foi publicado pela CPAD. Pela CPAD, e ela fala sobre o poder do sofrimento. E ele vem tratar algumas coisas. Primeiro, o sofrimento, depois você pode ler o texto em casa, né? O sofrimento ele vai produzir uma nova compreensão de Deus. Jó é clássico nesse aspecto, porque ele fala que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de contigo estar. O sofrimento ele vai produzir em nós uma nova alegria. Pedro ele fala dessa alegria, apesar do sofrimento que a igreja estava passando. O sofrimento vai intensificar a glória futura. Nós sofremos hoje, mas no futuro o prêmio, a glória é muito melhor, é muito mais intensa e a gente vai descansar junto com o nosso Senhor. O sofrimento, ele vai trazer sobre nós um real consolo. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, esse aqui eu vou ler com os irmãos, versículo 3 e 4, 2 Coríntios 1, 3 e 4, Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, nós temos um consolo real que vem do Senhor sobre a nossa vida e podemos descansar nele. Por último, o sofrimento origina uma verdadeira humildade. O sofrimento é para colocar o homem com a cara no pó, joelho no chão. O sofrimento é para mostrar que nós não somos nada, que nós passamos rapidamente, que a nossa vida é muito curta. O sofrimento veio para mostrar para nós que nós precisamos de Deus no nosso coração, meus queridos irmãos. É isso que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, nesse momento de aprendizado com o nosso Deus. Sofrimento faz parte da nossa história. Sofrimento faz parte da nossa vida cristã, infelizmente. E o que nós precisamos entender é que, apesar de todo o sofrimento, Deus está no controle da nossa vida. Então nós vamos estudar isso nessas quintas-feiras, sobre a questão de problemas, de lutas, de angústia que nós enfrentamos, sofrimentos que nós passamos e como que nós podemos vencer, inclusive, aquilo que parece não ter solução. Se estamos vivendo num mundo sem esperança, semana que vem a gente vai ver como que nós podemos vencer a desesperança. Tem muitas pessoas sem esperança, desesperadas, e nós precisamos alimentar o nosso coração com a esperança que vem da cruz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima quinta-feira, e nós esperamos os irmãos para poder conversar e falar sobre problemas na próxima semana, mas problemas que já têm uma solução. A solução é Cristo Jesus. Obrigado pela participação dos irmãos, espero que os irmãos possam aproveitar, ver, anotar e crescer em Cristo Jesus a partir dos nossos estudos da palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até a nossa programação de domingo. Pela manhã transmitiremos a escola dominical para os irmãos às 9 da manhã e o culto vespertino às 19 horas. Deus abençoe os nossos irmãos que têm dizimado, têm abençoado a igreja, têm contribuído para o sustento. Continue fazendo isso enquanto você pode, enquanto você está recebendo também aquilo que lhe é devido. Que Deus abençoe e que no nosso celeiro não venha faltar. E se tiver porventura algum necessitado entre vós, como diz o apóstolo Paulo, que os diáconos, a igreja, possa se manifestar e ajudar esses amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar para encerrar nosso estudo? Oremos. Pai querido, obrigado pelo estudo da sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque nós, apesar das aflições, somos consolados pelo Senhor. A paz vem de Ti, o consolo vem do Senhor. E nós nada podemos fazer se não for pela Tua mão, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Abençoa, Pai querido, em Cristo Jesus, a Tua igreja. Abençoa os irmãos que têm, ó Pai, sustentado o trabalho do Senhor também. E todos aqueles que têm passado também por essas aflições em conjunto, ó Pai. Continua cuidando dos nossos irmãos enfermos. Agradecemos pelas bênçãos recebidas. Ó Pai querido, continua a sustentar o Teu povo. Em especial, abençoa também essa nova readaptação de abertura de comércio, de trabalho. Abençoa, Pai, as famílias. Abençoa para que haja sustento nos lares, ó Pai querido. Louvado seja o Teu nome, cuida de nós e abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos e até a próxima transmissão com a graça de Cristo Jesus. Amém.